Medite em Deus e nas suas obras. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite. Salmo 63, 5-6. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Salmo 77, 12. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Salmo 119, 15. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus jeitos e considero nas obras das tuas mãos. Salmo 143, 5. O salmista Davi falava frequentemente sobre meditar em Deus, sua bondade, suas obras e caminhos. É tremendamente edificante pensar na bondade de Deus e em todas as maravilhas, obras das suas mãos. Gosto muito de assistir a programas de televisão sobre a natureza, os animais, a vida nos oceanos, etc. Porque eles retratam a tremenda grandeza de Deus, sua infinita criatividade e como Ele está mantendo todas as coisas pela força do seu poder. Hebreus 1:3. Meditar em Deus e nos seus caminhos e obras terá de se tornar uma parte regular dos seus pensamentos, se você quer experimentar a vitória. Uma das minhas passagens bíblicas favoritas é o Salmo 17:15, no qual o salmista diz ao Senhor: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Tive muitos dias infelizes porque começava pensando sobre todas as coisas erradas no instante em que acordava toda manhã. Posso dizer com certeza que tenho estado completamente satisfeita desde que o Espírito Santo está me ajudando a funcionar na mente de Cristo, que está em mim. Ter comunhão com Deus cedo, de manhã, é uma forma segura de começar a desfrutar a vida. Tenha comunhão com Deus. Se eu não for o Consolador, não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. João 16, 7. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes da sua partida para o céu, onde ele está assentado à mão direita do Pai na glória. E óbvio, a partir dessa passagem, que a vontade de Deus é que estejamos em comunhão íntima com Ele. Nada está mais próximo de nós do que nossos pensamentos. Portanto, se enchermos nossa mente com o Senhor, isso trará à nossa consciência e começaremos a desfrutar uma comunhão com Ele, que trará alegria, paz e vitória à nossa vida diária. Ele está sempre conosco, como prometeu que estaria. Mas não estaremos conscientes da sua presença a menos que pensemos a respeito dele. Posso estar em um cômodo com alguém, e se tiver a minha mente em uma porção de outras coisas, posso ir embora sem mesmo me dar conta de que uma pessoa estava lá. É dessa forma que acontece com nossos privilégios de comunhão com o Senhor. Ele está sempre conosco, mas precisamos pensar nele para estarmos conscientes da sua presença. Tenha a mente: Deus me ama. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 1 João 4,16. Tenho aprendido que a mesma coisa que é válida para o amor de Deus é válida para a sua presença. Se jamais meditamos em seu amor, não o experimentaremos. Paulo orou em Efésios 3 para que as pessoas experimentassem o amor de Deus por elas mesmas. A Bíblia diz que Ele nos ama. Mas quantos dos filhos de Deus ainda não têm a revelação no tocante ao amor de Deus? Lembro-me de quando iniciei os ministérios Life in the Word. Na primeira semana em que eu deveria dirigir o encontro, perguntei ao Senhor o que Ele queria que eu ensinasse. E Ele me respondeu: diga ao meu povo que eu o amo. Ele sabe disso, eu disse. Eu quero ensinar-lhe alguma coisa realmente poderosa, não uma lição de escola dominical sobre João 3,16. O Senhor me disse: poucos do meu povo sabem quanto eu os amo.
Se eles soubessem, agiriam de modo diferente. Quando comecei a estudar o assunto de receber o amor de Deus, percebi que eu mesma estava em desesperada necessidade. O Senhor me conduziu em meu estudo para 1 João 4,16. Que deveríamos estar conscientes do amor de Deus. Isso significa que deveria ser alguma coisa sobre o que devemos estar ativamente conscientes. Eu tinha um tipo de entendimento vago, inconsciente de que Deus me amava, mas o amor de Deus é uma força poderosa em nossa vida, que nos conduzirá por meio das mais difíceis provações à vitória. Em Romanos 8,35, o apóstolo Paulo nos exorta: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, no verso 37, ele continua dizendo: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Estudei esse assunto por um longo tempo e me tornei consciente do amor de Deus por mim ao pensar sobre o seu amor e confessá-lo em voz alta. Aprendi versículos sobre o amor de Deus e meditei neles e os confessei com a minha boca. Fiz isso por meses e o tempo todo a revelação do seu amor incondicional por mim foi se tornando mais e mais uma realidade para mim. Agora, seu amor me é tão real que até mesmo em tempos difíceis sou confortada pelo conhecimento consciente de que Ele me ama e que eu não mais tenho de viver com medo. Não tenha medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Deus nos ama perfeitamente, exatamente como somos. Romanos 5,8 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Crentes que operam de acordo com a mente de Cristo não vão pensar sobre como eles são horríveis. Eles terão pensamentos baseados na retidão. Você deveria ter uma consciência de retidão, meditando regularmente sobre quem você é em Cristo. Seja consciente da justiça, não consciente do pecado. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Muitos crentes são atormentados por pensamentos negativos a respeito deles mesmos. Pensamentos sobre como Deus deve ser tão desagradável por causa de todas as suas fraquezas e falhas. Quanto tempo você desperdiça vivendo debaixo da culpa e da condenação? Observe que eu disse quanto tempo você desperdiça, porque isso é exatamente o que todo tipo de pensamento é, um desperdício de tempo. Não pense sobre como você era horrível antes de ter vindo a Cristo. Em vez disso, pense sobre como você foi feito justiça de Deus nele. Lembre-se, pensamentos se transformam em ações. Se você quer se comportar, você deve mudar a sua forma de pensar primeiro. Continue pensando em como você é horrível e você apenas agirá de maneira pior. Cada vez que um pensamento negativo, condenatório, vier à sua mente, lembre-se de que Deus o ama, que você foi feito à semelhança da justiça de Deus em Cristo. Estamos mudando para melhor o tempo todo. Cada dia você está crescendo espiritualmente. Deus tem um plano gracioso para a sua vida. Essas são verdades sobre as quais você deve pensar. Isso é o que se espera que você esteja fazendo com a sua mente. Pense deliberadamente de acordo com a palavra de Deus. Não pense em apenas qualquer coisa que cai em sua cabeça, recebendo isso como seu próprio pensamento. Repreenda o diabo e comece a ir adiante pensando pensamentos certos. 4. Tenha uma mente exortativa.
ou o que exorta, faça-o com dedicação. Romanos 12, 8. A pessoa com a mente de Cristo tem pensamentos positivos, enriquecedores, edificantes sobre outras pessoas, como também sobre si mesmo e suas próprias circunstâncias. O ministério de exortação é grandemente necessário no mundo de hoje. Você jamais exortará alguém com suas palavras se não tiver primeiro pensamentos bondosos para com a tal pessoa. Lembre-se de que qualquer coisa que estiver em seu coração sairá de sua boca. Tenha algum pensamento amoroso de propósito. Envie pensamentos de amor a outras pessoas. Diga-lhes palavras de encorajamento. O dicionário expositivo de palavras do Novo Testamento define a palavra parakalo, que é traduzida por exortar, como, em primeiro lugar, chamar uma pessoa, admoestar, exortar, instar com alguém para buscar algum curso de conduta. Interpreto essa definição como caminhar junto com uma pessoa, estando com ela para continuar perseguindo um modo de ação. O dom ministerial de exortação, em Romanos 12, 8, pode prontamente ser visto naqueles que o têm. Eles estão sempre dizendo alguma coisa encorajadora ou edificante para todos, alguma coisa que faz os outros se sentirem bem e os encoraja a continuar. Nem todos nós podemos ter o dom ministerial de exortação, mas qualquer um pode aprender a ser encorajador. A regra simples é: se não é bom, então não pense ou diga. Todos já têm problemas suficientes. Não precisamos contribuir para seus problemas, derrubando-os. Deveríamos edificar uns aos outros em amor. Não se esqueça, o amor sempre acredita no melhor de cada um. Quando você começar a ter pensamentos amorosos sobre as pessoas, você as encontrará comportando-se de forma mais amorosa. Pensamentos e palavras são recipientes ou armas para carregar poder criativo ou destrutivo. Eles podem ser usados contra Satanás e suas obras, ou eles podem, na verdade, ajudá-lo em seus planos de destruição. Vamos dizer que você tem um filho com alguns problemas de comportamento e definitivamente precisa mudar. Você ora por ele e pede a Deus que trabalhe na vida dele, fazendo o que quer que seja necessário. Agora, o que você faz com seus pensamentos e palavras no que diz respeito a essa criança durante o período de espera? Muitas pessoas jamais veem a resposta às suas orações porque elas anulam o que pediram com seus pensamentos e palavras, antes mesmo que Deus tenha tido uma chance de trabalhar por elas. Nós não estamos andando na palavra se nossos pensamentos são opostos ao que ela diz. Nós não estamos andando na palavra se não estamos pensando na palavra. Quando você ora por alguém, alinhe seus pensamentos e palavras com o que você orou e começará a haver um avanço. Não estou sugerindo que você perca o equilíbrio. Se seu filho tem um problema de comportamento na escola e um amigo lhe pergunta como ele está se saindo, o que você deveria fazer, na verdade? Nenhuma modificação aconteceu. Você pode dizer: bem, ainda não vimos um avanço, mas creio que Deus está trabalhando e que esta criança é uma fonte de influência para o Senhor. Nós haveremos mudar de glória em glória, pouco a pouco, um dia de cada vez. 5. Desenvolva uma mente agradecida. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Salmo 104. Uma pessoa fluindo na mente de Cristo encontrará seus pensamentos cheios de louvor e ações de graças. Muitas portas são abertas ao inimigo por meio da queixa. Algumas pessoas são fisicamente doentes e têm vida fraca e sem poder por causa dessa doença chamada queixa, que ataca os pensamentos e as conversas das pessoas. Uma vida poderosa não pode ser vivida sem ações de graças.
A Bíblia nos instrui repetidamente no princípio da ação de graças. Queixar-se em pensamento ou palavra é um princípio de morte, mas ser agradecido e mostrar isso é um princípio de vida. Se uma pessoa não tem um coração agradecido, a ação de graças não sairá de sua boca. Quando formos agradecidos, diremos que somos. Seja agradecido em todos os momentos. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13:15. Quando oferecemos ações de graças? A todo momento, em cada situação, em todas as coisas. E assim, fazendo, entramos na vida vitoriosa na qual o diabo não pode nos controlar. Como ele poderá nos controlar se formos alegres e agradecidos, independentemente de como as nossas circunstâncias estão? Certamente, esse tipo de estilo de vida algumas vezes requer sacrifício de louvor e ações de graças, mas prefiro sacrificar minhas ações de graças a Deus do que sacrificar minha alegria a Satanás. Aprendi que se me torno resmungona e me recuso a agradecer, então acabarei abrindo mão da minha alegria. Em outras palavras, perderei a alegria para o espírito de queixa. No Salmo 34:1, o salmista diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Como podemos ser uma bênção para o Senhor? Deixando o seu louvor estar continuamente em nossos pensamentos e em nossos lábios. Seja uma pessoa agradecida, cheia de gratidão, não apenas em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. Quando alguém faz uma coisa boa para você, deixe-o saber que você apreciou a atitude dele. Mostre a apreciação em sua família, entre os vários membros. Muito frequentemente, tomamos como de direito as coisas com as quais Deus tem nos abençoado. Uma forma certa de perder alguma coisa é não apreciá-la. Prezo meu marido. Nós estamos casados por um longo tempo, mas ainda digo que o prezo. Ele é um homem muito paciente, de muitas formas, e tem muitas outras boas qualidades. Sei que deixar que as pessoas saibam que nós as apreciamos, mesmo mencionando especificamente certas coisas pelas quais somos agradecidos, ajuda a construir e a manter bons relacionamentos. Trabalho com muitas pessoas e ainda continuo a me surpreender como algumas delas são tão agradecidas por cada pequena coisa que é feita por elas, enquanto outras nunca estão satisfeitas a despeito do quanto é feito por elas. Creio que o orgulho tem alguma coisa a ver com esse problema. Algumas pessoas são tão cheias de si próprias que não importa quanto os outros fazem por elas. Pensam que merecem não apenas aquilo, mas muito mais. Elas raramente expressam apreciação. Expressar apreciação é bom, não apenas para outra pessoa, mas é bom para nós, porque libera alegria em nós. Medite diariamente em todas as coisas pelas quais você deve ser agradecido. Relate-as detalhadamente ao Senhor em oração, e à medida que fizer isso, você descobrirá seu coração se enchendo de vida e luz. Sempre agradeça por tudo. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:18-20. Que poderoso conjunto de versículos! Como podemos ficar cheios do Espírito Santo? Falando com nós mesmos ou com os outros em salmos e hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, mantendo nosso pensamento e palavras cheios da palavra de Deus, louvando sempre e dando graças por tudo. 6. Tenha a mente da palavra. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou.
João 5:38. A palavra de Deus são os seus pensamentos escritos em papel para nosso estudo e consideração. Sua palavra é como ele pensa sobre cada situação e cada assunto. Em João 5:38, Jesus estava criticando severamente alguns descrentes. Vemos nessa tradução que a palavra de Deus é a expressão de seus pensamentos e que as pessoas que querem crer, experimentar todos os bons resultados de crer, devem permitir que a palavra dele seja uma mensagem viva no coração delas. Consegue-se isso pela meditação na palavra de Deus. Os pensamentos dele podem se tornar nossos pensamentos. A única forma de desenvolver a mente de Cristo em nós. A Bíblia, em João 1,14, diz que Jesus era a palavra feita carne. Isso não teria sido possível se sua mente não estivesse cheia da palavra de Deus continuamente. Meditar na palavra de Deus é um dos mais importantes princípios de vida que podemos aprender. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento define as duas palavras gregas traduzidas como meditar da seguinte maneira: cuidar, atender, praticar. Ser diligente em, praticar no sentido principal da palavra, refletir, imaginar, premeditar. Outra fonte acrescenta sussurrar ou murmurar a definição. Não posso enfatizar de forma suficiente, firme, toda a importância desse princípio. Eu o chamo de princípio de vida, porque meditar na palavra de Deus ministrará vida a você e, enfim, aos que estão à sua volta. Muitos cristãos têm se tornado temerosos da palavra meditar, por causa das práticas de meditação das religiões pagãs e ocultistas. Mas insisto que você se lembre de que Satanás jamais teve a ideia original. Ele toma o que pertence ao reino da luz e o desvirtua para o reino da escuridão. Devemos ser suficientes sábios para perceber que se a meditação produz tal poder para o lado mal, ela também produzirá poder para a causa do bem. O princípio da meditação vem diretamente da palavra de Deus. Vamos verificar o que a Bíblia tem a dizer sobre ele. Medite e prospere. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho. Josué 1:8. Nesse versículo, o Senhor está nos dizendo claramente que jamais colocaremos sua palavra em prática fisicamente se não a praticarmos primeiro mentalmente. O Salmo 1:2-3 fala sobre o homem devoto e diz: antes o seu prazer está na lá do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Medite e seja curado. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Provérbios 4:20-22. Lembrando-se de que uma das definições para a palavra meditar é atender. Observe esta passagem das Escrituras que diz que as palavras do Senhor são fonte de saúde e cura para a carne. Meditar a palavra de Deus em nossa mente certamente afetará nosso corpo físico. Minha aparência mudou nos últimos 18 anos. As pessoas me dizem que eu pareço ser pelo menos 15 anos mais nova hoje do que parecia quando comecei a estudar diligentemente a palavra e fazê-la o foco central da minha vida inteira. Ouça e escolha. Então lhes disse: atentai-nos no que ouves, com a medida como tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Marcos 4:24. Esse princípio é como o de semear e colher. Quanto mais semeamos, mais colheremos, à época da colheita. O Senhor está dizendo em Marcos 4:24 que quanto mais tempo colocarmos na meditação e estudo da palavra que ouvimos, mais extrairemos dela. Leia
e safe. Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Marcos 4:22. Esses dois versos juntos estão nos dizendo que a palavra tem escondidos nela tremendos tesouros, segredos poderosos que Deus quer nos revelar. Eles são revelados àqueles que refletem, estudam, pensam, praticam mentalmente e sussurram a palavra de Deus. Sei, como professora da palavra de Deus, a verdade desse princípio. Parece que não há fim para o que Deus pode me mostrar em um versículo das Escrituras. Eu estudo uma vez e observo uma coisa. Em outra vez vejo alguma coisa nova que não havia notado antes. O Senhor continua revelando seus segredos àqueles que são diligentes a respeito da palavra. Não seja o tipo de pessoa que sempre quer viver à custa da revelação de outra pessoa. Estude a palavra e permita que o Espírito Santo abençoe sua vida com a verdade. Eu poderia continuar infinitamente nesse assunto de meditar na palavra de Deus. Como eu disse, é uma das coisas mais importantes que podemos aprender a fazer. O dia inteiro, enquanto você resolve seus assuntos diários, peça ao Espírito Santo que o lembre de certas passagens. Então, você poderá meditar nelas. Você ficará surpreso com a quantidade de poder que essa prática liberará à sua vida. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, mais você será capaz de extrair da sua força em tempos de dificuldade. Lembre-se, o poder para praticar a palavra vem da prática de meditar nela. Receba e acolha a palavra. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago 1:21. Vemos nessa passagem que a palavra tem o poder de nos salvar de uma vida de pecado, mas apenas se a recebermos, a acolhermos, a implantarmos e a enraizarmos em nossos corações. Essa implantação e esse enraizamento ocorrem mediante a observação da palavra de Deus, tendo em nossa mente mais do que qualquer outra coisa. Se meditarmos em nossos problemas todo o tempo, nos enraizaremos neles mais profundamente. Se meditarmos no que está errado conosco ou com os outros, nos tornaremos mais profundamente convencidos do problema e jamais veremos a solução. É como se houvesse um oceano de vida à nossa disposição e o instrumento que nos é dado para movê-lo é o estudo diligente e a meditação na palavra de Deus. Escolha a vida, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Romanos 8:6. Chamar sua atenção outra vez para Filipenses 4:8 parece ser uma boa maneira de encerrar esta parte do livro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A condição em que sua mente deveria estar é descrita nessa passagem. Você tem a mente de Cristo, comece a usá-la. Se Ele não pensa em alguma coisa, você também não deverá pensar. É por meio dessa contínua vigilância aos seus pensamentos que você começa a levar todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. O Espírito Santo é rápido em lembrar-lhe se sua mente estiver começando a levá-lo em direção errada. Então a decisão é sua. Você fluirá na mente da carne ou na mente do Espírito. Uma conduz à morte, a outra à vida. A escolha é sua. Escolha a vida.